Então, jovem investidor, você já sabe que começar a investir é fundamental para ter uma segurança no seu futuro. Eu já falei qual é o primeiro passo que você deve adotar, que é justamente arrumar a casa, buscar conhecimento acima de tudo. E no vídeo de hoje eu vou te trazer um dos elementos fundamentais que você deve compreender para justamente começar a sua jornada como investidor. E esse elemento é justamente o risco. Todo investimento, tá? Grave isso, tem um risco atrelado. Cabe a você entender todos os principais riscos que envolvem os seus investimentos e saber trabalhá-los da melhor forma. E para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Correr riscos é ruim? Pensa um pouquinho aí e responde. Mas já adiantando, de forma alguma, correr riscos é fundamental, principalmente se você quer se destacar da manada, daquela pessoa que sempre vive para trabalhar e não trabalha para viver. A corrida dos ratos que o Kiyosaki utiliza muito bem no livro Pai Rico, Pai Pobre. Uma boa leitura para você, inclusive. Então correr riscos é sim fundamental, porém isso não significa que deve ser feito de forma irresponsável, não, muito pelo contrário. Você deve compreender o que é um risco, o conceito, nós vamos ver hoje, os principais tipos de riscos que envolvem os investimentos, mais no âmbito do mercado financeiro, que é a minha área de atuação, e saber lidar da melhor forma, correr riscos de forma inteligente. Conceitualmente falando, o risco é a probabilidade de algum evento acontecer, seja ele uma ameaça quando negativo, ou uma oportunidade quando positivo. Consequentemente, é o resultado obtido por estar justamente correndo um determinado perigo. E aí a gente pode trazer muito bem para o âmbito da nossa vida mesmo. Por exemplo, eu adoro esportes radicais, mas em determinado esporte eu estou sim correndo um risco de vida. Isso aí também você pode trazer para o seu âmbito pessoal. Toda vez que a gente sai de casa, por exemplo, a gente corre o risco sim de não retornar. Então cabe a nós justamente saber como mensurar os riscos que estão envolvidos no nosso dia a dia. Quando a gente traz para o âmbito do mercado financeiro e dos investimentos principalmente, o principal risco que a gente vai estar trabalhando é o risco de ruína, o risco de justamente você perder o seu patrimônio acumulado ao longo de sua vida. E existem algumas medidas de risco que nós utilizamos nos investimentos. São 4 riscos principais que eu vou estar abordando hoje, apresentando para vocês e principalmente te mostrando como se proteger desses riscos. Um dos primeiros riscos fundamentais no mercado financeiro e que é muito presente é o risco de crédito. Basicamente ele acontece quando você empresta seu suado dinheiro lá para determinada instituição financeira em troca de juros e um determinado fluxo de pagamento, e essa instituição financeira ela não arca com o compromisso, ou seja, você leva o calote. Digamos que você faz uma aplicação em um determinado título de dívida da empresa tal, da empresa ABC. Você empresta o seu montante, a empresa te promete pagar esse montante aplicado inicial em um determinado prazo estimado, mais o acréscimo de juros. Então, basicamente, quando a empresa não arca com esse compromisso, você justamente acabou vivenciando um risco de crédito. Você sofreu um calote, sofreu um default se nós utilizarmos a linguagem popular do mercado financeiro. Então, basicamente, o risco de crédito consiste justamente no perigo de você levar um calote de determinada instituição a qual você pode vir ou não emprestar dinheiro. Como você pode se proteger do risco de crédito? Existem algumas medidas, tá? Algumas mais técnicas, outras nem tanto. Mas a principal para mim, por exemplo, que eu sempre sugiro a meus amigos e clientes, é justamente diversificar. Aquela velha história, não pôr todos os ovos em uma cesta só. Quando você mensura justamente a instituição que você está investindo e você passa a fragmentar o seu capital em várias instituições, a chance de todas essas instituições te derem um calote é muito menor. Então essa já é uma grande dica. Priorize alguns elementos também, como empresas que têm uma boa saúde financeira, empresas que não estão envolvidas em escândalos políticos e de corrupção, empresas que têm um aval do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. A gente vai ter um vídeo para falar só sobre o FGC, mas de antemão já prioriza esse tipo de instituição. E avalie um mecanismo também chamado de rating, que é basicamente um score que todas as empresas, basicamente, que estão emitindo títulos de dívida no mercado financeiro, acabam utilizando para servir como selo de qualidade ou não. Eu basicamente gosto de utilizar empresas com alto grau de selo de investimento, pelo menos de BBB para cima. Se você adotar todas essas medidas, certamente você vai diminuir bastante o seu risco de crédito. Então essa é a grande dica para você. Um outro risco também muito comum nos investimentos é o risco de liquidez, que eu costumo chamar de o risco do tiozão. Como assim, João? O risco do tiozão? Todo mundo aí tem aquele tiozão, tá, que sempre fez muito dinheiro comprando imóveis, adquirindo terrenos, enfim. Ele sempre se vangloriava por isso, nos encontros de família, jantares, enfim. Até que chegou um momento que nós vivenciamos, por exemplo, com a crise imobiliária. E aquele tiozão que tinha muito capital imobilizado, tinha muitos imóveis, terrenos, enfim, não conseguia liquidar suas posições, ou seja, não conseguia vender esses ativos. E o
que acontecia? Ele justamente tinha uma efetividade do risco de liquidez. Então sempre associe liquidez, a palavra liquidez, estar líquido basicamente, a ter dinheiro circulando, a ter dinheiro em caixa. E quando a gente traz esse âmbito para o risco de liquidez, significa que você não consegue vender determinado ativo, determinada classe de investimentos. Ou seja, você não consegue transformar o ativo em dinheiro, em capital. Então quando a gente traz isso para o âmbito do mercado financeiro, existem sim algumas modalidades que têm baixa liquidez. Como é que você pode se proteger? O principal mecanismo para se proteger desse risco, principalmente, é entender se aquele ativo ele tem uma liquidez baixa ou não. Ele tem um volume financeiro que é atrativo ou não, basicamente. Se ele tiver uma baixa liquidez, ou seja, se ele tem baixo volume de negociações, baixo volume financeiro, fique atento, tá? Isso acontece um pouco na renda variável com o mercado acionário, acontece também com alguns títulos da renda fixa, então cabe a você entender, perguntar ao seu assessor de investimentos, perguntar na sua plataforma de investimentos se determinado produto ou não de investimentos tem liquidez baixa ou alta. Eu acho que a informação, acima de tudo, é o seu principal aliado para amenizar o risco de liquidez. E fora do âmbito do mercado financeiro, cuidado ao imobilizar, tá gente? Cuidado para não cair na síndrome do tiozão. O mercado imobiliário tem sim uma série de boas oportunidades, mas você deve estudar muito a fundo todas essas oportunidades para você não imobilizar de forma incoerente. Então muito cuidado. Um outro risco também muito presente é o risco de mercado. Pode ser tido até como o risco mais famoso do mercado financeiro em geral. Mas o que é o risco de mercado basicamente? Eu vou tentar trazer um exemplo aqui para o nosso dia a dia. Imagine que eu, João, sou basicamente um comerciante, tá? Eu comercializo produtos de papelaria. E aí eu enxerguei uma oportunidade muito forte aqui nessa caneta. Vi com a caneta diferente, bonita, enfim, quero negociar ela para vender para os meus clientes. Então eu vou e compro um lote de 1000 canetas dessa basicamente. Pago nesse lote um valor de R$2 e pretendo vender no futuro a um preço mais caro ao valor pago. É basicamente a dinâmica de como o comerciante ganha dinheiro, comprar barato e vender caro. Agora imagine que todo mundo resolve ter a mesma ideia, todo mundo vê essa caneta no mercado, resolve importar da China, por exemplo. E aí a gente vai ter uma oferta muito mais expressiva no mercado dessa caneta do que uma demanda. Consequentemente, o valor que eu paguei nela, R$2, ele tende a cair. Eu não consigo vender nem mais caro e, consequentemente, eu devo vender até mais barato do que o valor pago. Esse é um exemplo claro de risco de mercado. E ele acontece bastante com as ações, com o mercado acionário principalmente. Muitos novos investidores compram determinada ação, pagam o valor por ela, acabam se empolgando quando a ação cresce, por exemplo, do valor de mercado. Você pagou R$30 uma ação da Petro, por exemplo. Se ela está sempre subindo de 31, 32, 33, você acaba ficando feliz. Mas o mercado ele é muito dinâmico. A todo momento nós temos oscilações. Então você pode comprar muito bem Petrobras hoje ao preço de R$30 e ela cair amanhã, por exemplo, para 25. E aí, como é que você vai lidar nessa situação específica? Para lidar com o risco de mercado, o principal é ter uma estratégia muito bem definida, tá, gente? Basicamente, parta do pressuposto de que você pode estar buscando especular no mercado acionário, comprar uma participação em empresa visando ser sócio nela mesmo, ou simplesmente montar posição para um curto, médio e longo prazo. Você deve ter isso muito bem definido para saber justamente como amenizar esse risco de mercado. Eu basicamente gosto de priorizar uma estratégia muito focada na visão de sócio. Então se eu compro a empresa hoje e ela cai basicamente no valor de mercado dela, eu vou ficar feliz na verdade, não vou ficar tão triste, porque eu posso comprar ela no futuro mais barato. A minha visão é de longo prazo, é de me tornar sócio acionista dessa empresa. Então passe a determinar uma estratégia para justamente diminuir cada vez mais esse risco. Se você quer especular, não tem problema algum, mas saiba especular da melhor forma possível. E por fim, um risco que não é tão comum, mas ainda assim ele está presente sim nos investimentos, está muito associado à falha humana, que é o risco operacional. Basicamente ele consiste justamente em um erro operacional mesmo. Quando você, por exemplo, vai comprar determinado investimento, vai comprar uma ação no mercado de bolsa e acaba adquirindo mais do que você queria, por exemplo, ou entrando numa operação que você não dominava. Então o risco operacional ele está muito associado sim a essa falha humana. Você montar uma posição que você não queria, às vezes você comprar um ativo quando você queria vender ou vice-versa. Enfim, ele acontece, ele é menos comum, mas ainda assim você deve saber como lidar da melhor forma. E como é que você pode lidar com o risco operacional? Atenção, gente! Sempre ter atenção quando for operar no mercado financeiro em geral, seja na renda fixa, na renda variável, enfim. Tenha muito cuidado, tá? Atenção redobrada acima de tudo. Se você tiver isso, ainda assim você vai estar suscetível ao risco operacional, mas você vai diminuir bastante a incidência desse risco. Agora que você já sabe os 4 tipos principais de risco do mercado financeiro, será que você está apto para começar a investir? Será que é somente isso mesmo que você precisava saber? Esqueça!
existe o pai de todos os riscos, também conhecido como risco sistemático, e que você precisa entender sobretudo como é que ele funciona e como se proteger dele da melhor forma. E já te adiantando, tá? É muito difícil se proteger de um risco sistemático, certamente você vai sofrer as causas dele, mas ainda assim o que a gente busca? Amenizar da melhor forma os efeitos negativos de um risco sistemático. Mas o que é um risco sistemático basicamente? O risco sistemático ele envolve basicamente todo o sistema econômico. A gente pode ter como exemplos claros de riscos sistemáticos as grandes crises. A gente acabou de vivenciar um risco sistemático, que foi justamente a crise do coronavírus lá no início de março do ano passado. Então basicamente, quando a gente vivencia esse cenário altamente conturbado, que vai impactar todos os mercados, não só o mercado financeiro em geral, como a economia como um todo, tá? Não só no Brasil quanto no resto do mundo, você dificilmente vai saber como se blindar da melhor forma. Mas existem algumas medidas assim que você pode estar adotando para justamente amenizar os perigos desse risco. Saiba que eles são cada vez mais comuns, vão continuar acontecendo, mas cabe a você justamente adotar essas medidas para amenizá-los. E quais são as grandes dicas para você justamente amenizar os efeitos de um risco sistemático? A primeira de todas, não se desesperar, tá gente? Saiba que existem sim diversos cenários de crises, vão continuar existindo, mas se você se desesperar, o efeito vai ser muito pior. Então sempre foque na sua estratégia, sabe que investimento é para longo prazo e que tudo que vai de certa forma volta. Quando a gente para avaliar, por exemplo, as últimas grandes crises, o cenário sempre foi favorável de alguma forma para quem investia no longo prazo. Uma outra dica para você também é sempre mantenha uma reserva de valor para oportunidades. Esses movimentos vão ser cada vez mais comuns e para quem tem um capital assegurado para isso, para quem tem uma reserva de valor, um caixa mesmo para oportunidades, nesses momentos justamente a gente pode fazer uma virada de chave, comprar algum ativo muito barato e esse ativo triplicar de valor em um curto espaço de tempo, empreender no próprio negócio, enfim. Então dizem que nos momentos de alta crise são os que surgem as grandes oportunidades. Tenha essa premissa e sempre traga isso para sua estratégia. Eu particularmente sempre separo um pouco lá dos meus aportes mensais para justamente um custo de oportunidade. Então passe a adotar isso também, porque certamente vai amenizar um período de crise. E por fim, uma dica também para amenizar o risco sistemático. Já tô ficando chato falando sempre sobre isso, mas é conhecimento, tá gente? Conhecimento salva. Quando você entende o que está acontecendo no mundo, principalmente em um cenário caótico, você entende como você deve agir. Você passa a ser reativo e não passivo. Então busque sempre conhecimento, tá? Adquira o máximo de conteúdo possível, porque justamente isso vai te ajudar a não se desesperar e consequentemente a salvar suas finanças. Então é isso galera, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, curte, compartilha, ativa o sininho e aguarde o próximo vídeo aí que tem muita coisa boa vindo no projeto A Jornada.